Boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Boa tarde. Minha gente, estamos iniciando mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em administração. E a disciplina é Introdução ao Direito Empresarial, neste dia 5 de setembro do ano de 2022, através das ondas do canal Educação. Eu estou aqui diretamente do Estúdio 5, eu, o Isnaba como diretor de imagens, a Rosário como profa assistente, e nós vamos juntos até as 18 horas e 20 minutos, tá bom, minha gente, desta tarde de segunda-feira, 5 de setembro. Hoje é dia da caridade, hoje é dia da farmácia, no Brasil. Câmbio. Isnaba, pode colocar o slide todo aí na tela, por favor. Tudo bem? Vamos tratar, minha gente, hoje de licença e fiscalização ambiental, bem como sobre responsabilidade penal da pessoa jurídica, ou seja, das empresas. Eu estou olhando aqui para o chat e vendo os polos conectados conosco pelo IPTV. Estou vendo Cajazeiras, vendo Lagoa de São Francisco, Paulistana, Picos, São Julião, Sigefredo Pacheco e São João da Varjota. Sejam bem-vindos, minha gente. Fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar dúvidas, exemplos, observações aqui pelo chat, tanto do IPTV, como para quem nos acompanha pelo chat do YouTube. Tá bom? Beleza? Deixa eu calibrar minha canetinha mágica e aí a gente começa a trabalhar. Beleza? Tá aqui. Esse é o nosso roteiro da nossa tarde de trabalho de hoje. Vamos falar, objeto do conhecimento, vamos falar de licença e fiscalização ambiental. Vamos falar de responsabilidade penal da pessoa jurídica. E o objetivo é conhecer as atividades e empreendimentos que dependem de licenciamento prévio, apresentar alguns requisitos para responsabilização penal, ou seja, de que algumas penalidades a que estão sujeitas empresas que estejam em conflito com a legislação ambiental. Da teoria à prática, vamos fazer aqui revisão, teoria e aplicações na forma de questões, ok? No final da nossa aula. Então, e sendo assim, vamos adiante. Sou o professor Fernando Galvão. Vamos juntos até as 18 horas e 20 minutos. Beleza, minha gente? Vamos adiante. Primeiro ponto em se tratando de licenciamento ambiental. É o artigo 10º da Lei 6.938, ela data de 1981. Com a redação dada, né, ela foi dada aí aqui no ano de 2011. Deixa eu marcar aqui com o vermelhinho, só um minuto. Deixa eu apagar aqui. Aqui. Em 2011, o que foi que aconteceu? Destaco em amarelo. Estabeleceu-se que a construção, a instalação, a ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental. Essa é a regra do jogo, ok? Então, qualquer atividade produtiva que envolva construção, instalação e ampliação de atividades que usam recursos ambientais que efetivamente ou potencialmente possam estar poluindo o meio ambiente,
dependerão de licenciamento ambiental para operarem. Ok? Essa é a regra do jogo. Então, meus caros futuros técnicos em administração, nesta disciplina de introdução ao direito empresarial, qualquer pessoa jurídica que esteja enquadrada aí precisa observar a lei, ok? Vamos adiante. Então, destaque em amarelo que o licenciamento ambiental, ele é uma obrigação legal prévia à instalação de qualquer tipo de empreendimento ou atividade potencialmente poluidora ao meio no qual vivemos, ok? Este é um ponto importante. Observe-se aí na redação, né, que está prevista a obrigação do licenciamento compartilhada entre órgãos estaduais do meio ambiente e entre o IBAMA. Contudo, essa previsão aí ela foi suprimida na redação atual. Volta para mim aqui, Isnaba, por favor. Vejam só. Quando a gente fala dessas atividades, é porque e pode me botar todo aqui na tela. Numa atividade produtiva, naturalmente existe um impacto dessa atividade humana sobre o meio ambiente, né? A atividade econômica ela se segmenta em alguns setores. Nós temos o setor agropecuário, ele engloba atividades extrativistas, do ponto de vista de extrativismo florestal. Vocês vão ver isso no projeto de pesquisa de vocês. Vocês precisam elaborar um projeto de pesquisa com base na realidade local. Então, nós temos várias atividades produtivas locais e diferentes em vários polos pelo estado do Piauí. E por isso ele é dividido em territórios do desenvolvimento. Então, a gente vai ver que tem regiões em que o forte é a criação de gado para a produção de leite ou gado de corte. Tem lugares que o potencial é artesanato. Tem outras atividades que são para extrativismo mineral. Olhem Castelo do Piauí extraindo a pedra de Castelo. Olhem Pedro II extraindo opala. Temos Juazeiro do Piauí na extração de minérios ou pedras ornamentais. A gente tem algumas áreas no Piauí que são produtoras de mel, né? Tem regiões no Piauí que produzem energias eólica ou energia solar. A gente tem no sul do estado fortes atividades produtivas ligadas à produção de grãos. Nós temos a plantação de cana em algumas regiões. A gente tem o turismo religioso, arqueológico, o turismo de litoral. Sacam? Nós temos a caprinocultura, a ovinocaprinocultura, né? Criação de caprinos. Então, eu estou dando aqui como exemplo várias atividades produtivas e todas, óbvio, em maior ou menor grau, elas geram impactos dessa atividade humana no meio ambiente, entendem? Óbvio que tem atividades que têm um impacto mais forte, mais agressivo que outros. Por exemplo, a atividade mineral e para isso as atividades florestais ou de extração, por exemplo, de madeira. E por isso é importante que certas atividades econômicas, por terem esta natureza, elas precisam previamente elas precisam licenciar ambientalmente as suas operações. Quando a gente olha dados que apontam para os desmatamentos descontrolados na Amazônia, vejam que agora eu vou ter aí, certamente elas se relacionam a queimadas e extração de madeira ilegal, sem licenciamento ambiental, não é? E aí os impactos ambientais são enormes e são devastadores. Por isso a gente vem tocando nesse assunto, na questão da legislação ambiental como uma disciplinadora das atividades humanas sobre a natureza. E aí uma observação minha, o homem, a pessoa, a humanidade, como ela se entende como
a mais central peça da criação da vida no universo. Então, nós seres humanos pensamos que tudo pode se subjugar aos nossos interesses. E por vezes a natureza ela é subjugada, sobretudo na forma de exploração, para que a humanidade consiga extrair aí riqueza material a partir da natureza. O detalhe é que essa conta vai ser cobrada. E aí temos uma legislação ambiental, mas se não for cobrada na legislação ambiental, certamente a natureza volta com seus impactos naturais aí, ensinando o homem qual é o seu lugar dentro da criação. Ok, minha gente, tudo bem? Olhem as questões climáticas como muito graves. Eu estava dando aula pessoal de projeto de aprendizagem interdisciplinar para a galera de finanças. E eu estava mostrando para eles dados do IBGE que apontam que entre os anos de 2018 e 2019, municípios que tiveram, os 5 municípios que tiveram maiores perdas de PIB, ou seja, de capacidade produtiva de um ano para o outro, todos eles ficavam na região sul, todos eles foram afetados por condições climáticas que reduziram a produção de soja. Ou seja, se a gente não adequar as atividades produtivas às questões ambientais, certamente essa conta ela virá para ser paga mais adiante. Por isso é tão importante a história lá da tríade da sustentabilidade. Nós sermos economicamente viáveis, mas também socialmente justos e ambientalmente corretos. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Então vejam só, vamos adiante. A lei complementar aqui, 140 de 2011, trouxe uma importante norma capaz de solucionar muitos problemas verificados na prática em relação ao meio ambiente. Destaco em amarelo na lei complementar. Os empreendimentos e as atividades, elas são licenciados ou autorizados ambientalmente por um único ente federativo, em conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos desta lei complementar. Sacam? Então, todos os empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, eles são eles são validados ou autorizados por um único ente federativo. Inciso 1º, os demais entes federativos interessados podem manifestar-se ao órgão responsável. Deixa eu marcar aqui. Todos os demais entes federativos podem manifestar-se ao órgão. Opa, só um minuto. Tá aqui. Podem manifestar-se ao órgão responsável pela licença ou autorização, de maneira não vinculante e respeitado os prazos e procedimentos do licenciamento ambiental. Ok? A gente tem aí, nesse papel, o poder público tenta disciplinar a atividade produtiva. Volta aqui para mim, Isnaba, por favor. Aí eu quero fazer uma outra reflexão. É por isso que e aí quero compartilhar isso aqui com vocês. O que a teoria liberal prega? A teoria liberal prega a desregulamentação, e a liberalização, de atividades produtivas para que o mercado possa operar livremente, e porque entendem que isso é possível de conduzir uma economia para o desenvolvimento econômico. O detalhe é que, por vezes, esse mercado ele opera sem limites. E então, por isso, há uma necessidade de ter regulamentações, legislações. E aí, ora, se com leis, se com deveres a cumprir, várias transgressões no meio ambiente são geradas, você imagine se não houvesse a legislação.
Então, por vezes, as atividades produtivas, elas não operam dentro da pegada da responsabilidade social. Elas só se enquadram na lei para não serem punidas, para não terem seus nomes e suas reputações abaladas. Mas vejam, não se faz por um esforço, um exercício ético, se faz por uma lógica de adequação à legislação. Esses são pontos que merece que a gente faça o destaque. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Então vejam só, continuando aqui, minha gente, as principais diretrizes, né, para a realização do licenciamento ambiental estão disciplinadas aqui nesta lei e na resolução aqui do CONAMA, ambas de 1986 e de 97. O parecer 312 do Ministério do Meio Ambiente, ele vai discorrer sobre essa competência estadual e federal para o licenciamento. E a grande questão aqui é tendo como fundamento a abrangência do impacto. Deixa eu botar de verdinho aqui, ok? Esse é o ponto. Em relação ao licenciamento aqui, na verdade, o fundamento vai estar na abrangência do impacto. No artigo 1º da Resolução 1 de 1986, vai definir o que vai ser o entendimento do impacto ambiental, no que concerne à proteção do ambiente e ao licenciamento ambiental. Vamos tentar entender como é que essa coisa funciona. Artigo 1º. Para efeito desta resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração, deixa eu marcar aqui de canetinha vermelha, qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam. Pode ser alterações em propriedades físicas, químicas ou biológicas que alterem o meio e que venham a comprometer a saúde e a segurança e o bem-estar da população. É tanto que nesse cenário aqui, uma das grandes questões que se levanta em relação à extração mineral, ao extrativismo mineral, é que para você conseguir fazer a extração, ou pelo menos no processo, ele envolve o uso de produtos químicos, como por exemplo, o mercúrio. Como por exemplo o mercúrio. E aí, nesse sentido, o mercúrio ele afeta o meio ambiente natural, afeta também como é que a gente pode dizer, a saúde das pessoas, principalmente porque ele se espalha pelos rios, pelos córregos, pelos lagos e tudo mais. Ok, minha gente? Tudo bem? É quando essas alterações nas propriedades físicas, químicas ou biológicas, elas também venham a afetar as atividades sociais e econômicas, sobretudo do ponto de vista negativo. Também quando afetam a biota. Esse termo é um termo muito usado no meio ambiente e que ele, na verdade, se refere ao conjunto de todos os organismos vivos de uma localidade. Ok? A biota de um fragmento florestal, tem a biota do rio, a biota do planeta Terra. Então, é isso que a gente quer dizer. Por biota, a gente precisa entender o conjunto de todos os organismos vivos. Deixa eu destacar ele aqui, a biota. Deixa eu botar para cá. Conjunto de elementos vivos,
do meio ambiente, a biota, né? Quando isso aqui está ameaçado, sacam? As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. Vejam que Cubatão e Isnaba, tu tem como acessar aí o navegador da internet e tu procura no Google aí Cubatão, São Paulo. E pra gente dar uma olhada, Cubatão é um centro, um forte centro industrial, e em São Paulo ficou conhecido mundialmente pelo elevado impacto que ameaçava tudo, né? Na verdade, aquele modelo de comunidade ameaçava a saúde das pessoas, a segurança e o bem-estar, também as atividades sociais e econômicas, bem como a biota, o conjunto de elementos vivos da região, as condições estéticas e sanitárias e a qualidade dos recursos naturais. É como se Cubatão afetasse tudo ao mesmo tempo. São Paulo, poluição. Isso. São Paulo, poluição. São imagens, né, muito feias, né, Isso, poluição. Beleza. Aí bota imagens lá, ó. Lá em cima. Lá em cima, Vai lá em cima. Aqui, a imagem. Isso. Pronto, aí junta todas as imagens. Olhem só, o Isnaba vai compartilhar aqui algumas. Pode ser essa. Vai compartilhar algumas imagens aqui na tela para vocês darem uma olhada como a coisa funcionava, como era que a banda tocava lá em Cubatão. Olhem essa imagem aqui. O Rio tem o ar mais poluído que Cubatão e São Paulo, diz OMS. Olhem essa camada de gás atmosférico escuro sobre a cidade. E, gente, eu não sei nem se eu escapava aí não, viu? Porque eu tenho asma alérgica, não é uma asma comum, mas é sempre que eu sinto cheiro de fumaça. Você imagina a pessoa morando num lugar desse? Imaginem um bebê nascendo num ambiente desses. O bebê já nasce com insuficiência respiratória. Vocês entendem isso? Olha que coisa complicada. Tem mais aqui, coisas horríveis aqui. Olhem. Só um minuto. É porque aqui a gente tem uma noção grande. Olha essa imagem. Olha a quantidade de gases, né, extremamente danosos ao meio ambiente e lançados na atmosfera. Sacam? Imaginem a qualidade de vida aí péssima como era aí em Cubatão, né? Olhem essa imagem aqui, ela é horrível. Olhem só, minha gente, né? Que imagem feia. Vejam como compromete a estética, né? E aí a estética é o menor dos problemas. Falando aí de qualidade de vida. Vocês imaginem quem trabalha num ambiente desses, quem mora e vizinho num ambiente desses. Ok, minha gente? Tudo bem? Olha que coisa complicada. Sacam? E por aí vai. Olhem essa outra imagem aqui. Olha que pôr do sol feio, né? Por conta de tanta poluição. Pode voltar o slide aí para a tela. Muito obrigado, Isnaba, por favor. Né? Beleza. Então, aí essas imagens mostram muito alterações de propriedades físicas, químicas e biológicas no meio ambiente, causadas aí por matéria, por energia resultante das atividades humanas. E aí, em Cubatão, é uma síntese de tudo. Afeta tudo que está destacado aí. Saúde, segurança, bem-estar, atividades sociais, econômicas, o conjunto de elementos vivos da região, as condições estéticas e sanitárias, bem como a qualidade dos recursos ambientais. Ficou claro, minha gente? Sim ou não? Minha gente, dúvidas, exemplos, observações, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar aqui pelo chat. Povo de Cajazeiras, Lagoa de São Francisco,
Paulistana, Picos, Queimada Nova, São Julião, Sigefredo Pacheco e São João da Vajota, bem como quem nos acompanha aí pelo chat do YouTube. Vamos adiante. Minha gente, tem definições essenciais para que a gente possa compreender esse instituto, essa prática do licenciamento ambiental, né, de acordo com o CONAMA aí de 97. São temas que são termos que são muito comuns para quem trata, para quem mexe com as questões ambientais. Por exemplo, o licenciamento ambiental, a licença ambiental, os estudos ambientais, né, e o impacto ambiental regional, ok? Tudo isso aqui está dentro desse guarda-chuva aqui do direito ambiental. E como tentativa ou como esforço de tentar disciplinar as atividades produtivas em relação ao meio ambiente, ok? Vamos adiante. Nessas definições para compreensão, vamos aprofundar em cada uma, ok? E aí, no que diz respeito ao licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental, começo destacando em amarelo. É o procedimento administrativo pelo qual o órgão competente, né, o órgão ambiental competente, ele vai licenciar a localização, a instalação. Deixa eu aproveitar o amarelo, o vermelhinho aqui. Ele vai licenciar a localização, a instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras. É isso que entra na conta do licenciamento ambiental. Ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares, as normas técnicas aplicáveis ao caso. Eu vou só complementar aqui marcando de verde, né? Ou daquelas, sob qualquer forma, só um minuto, de qualquer forma, que possam causar degradação ambiental, ok? Pode voltar a imagem aqui para mim, Isnaba, pode me encher aqui na tela. Minha gente, vejam só. Aqui em Teresina tinha uma fábrica que ela produzia caixas d'água de fibra, sacam? Detalhe é que a fábrica funcionava num bairro de características residenciais. E aí a própria legislação, o Código de Postura do município proíbe isso, esse tipo de atividade em região residencial. Por quê? Você tem o ruído gerado, você tem, para fazer lá a caixa d'água, o lixar ou qualquer coisa parecida, você tem o barulho, né, o cheiro da tinta, você tem um impacto ali, né, numa região da cidade que é residencial, onde as pessoas moram, dormem, trabalham também, né, se for trabalho em casa, onde podem haver idosos, crianças ou pessoas com outros problemas de saúde. Então, a prefeitura, observando isso, ela notificou essa fábrica, né, essa empresa, para que ela se deslocasse, ela saísse de lá e fosse para uma outra região, longe de uma zona residencial, dado o impacto que ela tinha naquela região residencial. Lembrando que a empresa, quando ela abre e começa a funcionar, ela não necessariamente foi seguindo todos os trâmites burocráticos necessários. Tanto que, se o fosse, ela não estaria funcionando em região residencial, teria sido recomendado que ela não, indeferido o processo de abertura da empresa naquela localização. Na época, eu estava participando no Conselho de Desenvolvimento do município,
representando o Conselho de Economia. E lá nessa época a empresa estava pleiteando um lote, ou seja, que a prefeitura pudesse ceder um lote para ela funcionar lá no setor industrial, não é? Aqui de Teresina. Por que quer queira, quer não, o empreendedor ele estava incorrendo em custos de deslocamento da sua base de operação de um lugar para o outro que talvez ele não estivesse preparado para, ou ele não tivesse caixa para, grana para fazer isso. Então ele estava solicitando à prefeitura um lote, né, para poder se instalar em um outro lugar, em uma outra região, entendem? Mais adequada para, não é que não vá continuar a gerar impacto sobre o meio ambiente, mas pelo menos vai minimizar esses impactos sobre a qualidade de vida das pessoas do entorno, já que seria uma área somente industrial, você não teria pessoas morando e sendo incomodadas pela operação da empresa, da fábrica lá de caixas d'água. Ficou claro, minha gente, sim ou não? Então, entra em todos esses pontos. Na verdade, o licenciamento ambiental, ele define critérios para que aquele investimento seja feito. Não pode ser feito de qualquer jeito, em qualquer lugar ou qualquer coisa parecida, né? Precisa estar dentro dos critérios definidos pela legislação ambiental. Ok? Isnaba, pode botar o slide todo aí na tela, por favor. Então, minha gente, vamos adiante aqui. Eu falei de licenciamento ambiental, agora vamos tratar de licença ambiental. Qual é a diferença de uma coisa para outra, né? Então vejam só. É o ato, a licença, né? O licenciamento é o procedimento, é o caminho para a avaliação dos critérios lá, ó. É o caminho para você ver, você licenciar a localização, a instalação, ampliação e operação dos empreendimentos. Aqui, a licença ambiental, ela é o ato administrativo no qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, as restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pela pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar ou operar empreendimentos ou atividades utilizadoras de recursos ambientais, inclusive consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras. Ainda tem esse detalhe. Pode ser que naturalmente a atividade produtiva seja poluidora, ou não, ou pode ser que ela seja apenas potencial poluidora. Então, sob qualquer forma, sob qualquer forma que possam causar a degradação ambiental. Vejam, foi aprovado no Brasil recentemente uma lei chamada de Lei da Liberdade Econômica, porque qualquer tipo de empreendimento ele precisa se sujeitar a uma série de atividades, uma série de procedimentos burocráticos em várias esferas, desde federal, estadual, municipal. Licença dos bombeiros, licença da vigilância sanitária, licença da prefeitura e tudo mais, ok? E agora com essa lei da liberdade econômica, para séries, havia uma aplicação de todo esse tipo de procedimento aplicado a qualquer tipo de negócio. Agora foi feita uma linha de corte. Bora imaginar que o Isnaba quer abrir um escritório, ele quer abrir uma produtora de vídeo. E antes ele precisava de uma série de licenças, inclusive que envolviam questões ambientais. O detalhe agora é que quando o Isnaba vai abrir o processo de abertura da sua produtora de vídeos, a ideia é que se constate que essa é uma atividade que não gera impactos ao meio ambiente. Logo, ela estaria dispensada desse tipo de licença ambiental.
sacam? Por ser uma atividade de baixo impacto sobre o meio ambiente. Então, entra assim, se enquadram aí vários profissionais liberais, tipo o Isnaba como produtor de vídeos, ou um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, ou qualquer coisa parecida, algo que seja mais de ordem burocrática. Tá bom, minha gente? Beleza? Tudo bem? Sim ou não, por favor? Fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar suas dúvidas, exemplos ou observações pelo chat em Cajazeiras, Lagoa de São Francisco, Paulistana, Picos, Queimada Nova, São Julião, Sigefredo Pacheco e São João da Varjota. Vamos adiante, minha gente. Aqui, agora falando de estudos ambientais, né? Vamos lá, estudos ambientais, dentro do o que eles representam dentro do licenciamento ambiental. São todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação, ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentando como subsídio para análise a licença requerida. Tais fatos, tais como faz parte dos estudos ambientais o relatório ambiental, deixa eu destacar aqui em verde, o relatório ambiental, o plano e o projeto de controle, de controle ambiental, o relatório ambiental preliminar, ok? Entra aqui também na conta um diagnóstico ambiental, pode ser também considerado o estudo ambiental, o plano de manejo, o plano de recuperação de áreas degradadas, é possível encontrar alguns aí na internet, ou análise preliminar de riscos. Tudo isso aqui é considerado estudo de natureza ambiental que pode fundamentar um empreendimento a estar buscando a sua licença ambiental, ok? Deixa eu só arriscar aqui deixa eu botar o risco aqui na conta. Beleza. Ok, minha gente? Por isso que um projeto de viabilidade econômica, ele precisa observar suas questões humanas, o economicamente viável, socialmente justo e o ambientalmente correto. Ok, tudo bem? Ei, Isnaba, por favor, me faz um outro favor. Conecta aí no navegador, Isnaba. Procura aí no Google Semana do Empreendedor Sebrae. Minha gente, eu sugiro que vocês aí de Cajazeiras, de Lagoa de São Francisco, de Paulistana, de Picos, de Queimada Nova, de São Julião, Sigefredo Pacheco, São João da Varjota, que vocês vocês pesquisem, entrem e se inscrevam na Semana do Empreendedor aqui em Teresina. Vocês podem participar de forma remota, por exemplo, quem puder, pelo celular. Porque na Feira do Empreendedor, vocês vão ver lá muita coisa interessante. Ó, em Teresina, beleza. Não faz nem nesse simples aí, não. Entra aqui nesse do Sebrae. Isso, aqui. Beleza. O Isnaba vai entrar aqui no portal do Sebrae, e aí ele já destaca aqui a Feira do Empreendedor 2022, ele vai conectar aí vai compartilhar na tela aí com vocês, porque percebam, você pode assistir pelo celular, se conectando à internet. Feira do Empreendedor 2022... vai ser do dia 8 a 11 de setembro no Centro de Convenções. O que é, a Feira do Empreendedor aqui é o maior evento de empreendedorismo do Piauí. Eu acho que vale muito a pena vocês participarem. Oportunidades de negócios, palestras, informações, inovação, ideias e muito mais. Ok, aqui na Feira do Empreendedor tem a programação. Só um minuto, ó.
Vai ser quinta, sexta, sábado e domingo, né? Na programação aqui a gente tem, olhem os temas, não é? Percebam, meus caros futuros técnicos em administração, que estão assistindo a aula de Direito, Introdução ao Direito Empresarial. Vejam só, você tem aqui viagem sensorial através da culinária piauiense, onde se vai observar, sentir, se conectar às regiões. Você vai ter o atendimento, o conceito de educação empreendedor e comportamento empreendedor, a apresentação dos sites, né, educação empreendedora e aplicação do quadro projeto de vida. Aí vai ter aqui os apresentadores, atendimento dos empreendedores ou seja, empreendedores digitais, atendimento de marketing digital, jogo dominó sobre habilidades e comportamentos empreendedores, descomplicando a logística, projeto de vida você tem um, ok, nós temos aqui gastronomia piauiense, como aumentar suas vendas, renegociando suas dívidas, ok, beleza, oportunidades de negócio no agro. Então, mas vejam, o que é que eu quero chegar, onde é que eu quero chegar? É que em todas essas atividades, são atividades produtivas humanas que geram impactos no meio ambiente, né? Que todas precisam, em maior ou menor nível, estar conectadas com as questões de ordem ambiental. Então, é muito tema que está aqui posto e que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, não é? Na programação, nos temas, né? Não deu para participar, mas dá para você pegar aqui esses temas e avançar pesquisando pela internet, pelo Google, ok? É muito interessante isso. Tá bom? Minha gente, pode voltar o slide aí para a tela, Isnaba. Essa é a semana do empreendedor que está sendo promovida pelo Sebrae. Fica a dica, meus caros futuros técnicos em administração. Isso aqui faz parte do trabalho de vocês. Ainda falando sobre a compreensão do que seja licenciamento ambiental, entra aqui a história do impacto ambiental regional. É todo e qualquer impacto ambiental que afete diretamente a área de influência do projeto, no todo ou na parte, o território de 2 ou mais estados. Então, esse é tentar se avaliar, através desse estudo, o impacto ambiental regional. A gente viu aqui, não vou pedir por isso compartilhar de novo, mas a gente viu aqui o tamanho do impacto ambiental que a operação da Vale lá em Brumadinho, o tamanho do prejuízo ambiental que foi gerado com o rompimento daquela barragem. Ok, tudo bem, afetando vidas humanas, afetando o meio ambiente e uma série de outras questões. Então vejam, se esse tipo de questão ambiental, de desastre ambiental, ele ocorre mesmo tendo uma legislação que discipline, que puna, né, e que gere prejuízos para a organização, ainda assim desastres como esses de tempos em tempos acontecem. Então é importante essa avaliação do impacto ambiental regional que uma atividade produtiva é capaz de gerar num determinado local. Tá bom? Beleza? Vamos adiante. Essa é uma preocupação constante que é necessária. Minha gente, essa LC, a Lei Complementar 140 de 2011, ela vai definir no artigo 12 licenciamento ambiental como um procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos que usam recursos naturais, que podem ser efetivos ou potencialmente poluidores, capazes de causar degradação ambiental. Ok? Então, por ação supletiva, apertei no lugar errado aqui. Marca texto, botar o verdinho.
por atuação supletiva, o que é que a gente deve entender? Só um minutinho aqui. Por atuação supletiva é a ação do ente da federação que se substitui ao ente federativo, originalmente detentor das atribuições, nas hipóteses definidas na Lei 140, tá bom? A ação, vejam, é o ente da federação que substitui o ente federativo originalmente detentor das atribuições de concessão das licenças. Deixa eu, apertando de novo errado aqui, olha a atuação subsidiária, vamos tentar entender como é que funciona essa mecânica. É a ação do ente da federação que visa auxiliar no desempenho das atribuições decorrentes das competências comuns, quando solicitado pelo ente federativo originalmente detentor das atribuições definidas na Lei Complementar 140/2011. Em tese, minha gente, todo empreendimento gera impacto no meio ambiente. Em tese, todo empreendimento gera impacto no meio ambiente, ok? Vamos partir desta tese aqui, que ela, percebam, ela é uma tese dedutiva, né? Ela parte do geral para o específico, ela parte de uma generalização, né? Para todos os empreendimentos. Alguns desses impactos extrapolam limites razoáveis, né? E também tem o limite suportável. É a partir daí que a legislação começa a agir. Micaele Silva da Lapa, boa tarde. Micaele, câmbio, boa tarde, boa tarde. Então, minha gente, contudo, se o empreendimento ele é social ou ele é economicamente justificável, é, portanto, passível de ser autorizado. Esse aqui é um ponto que merece destaque. Se ele é socialmente justificável, se ele é socialmente e economicamente justificável, ele pode ser autorizado. Mas, para ser autorizado, é necessário que ele realize alguma compensação pelo dano que irá impactar ao meio ambiente. Nessa seara chegam as medidas mitigadoras. Quando vocês ouvirem falar de medidas mitigadoras, deixa eu botar aqui em vermelhinho, as medidas mitigadoras, a ideia é minimizar impactos. Ok? Minimizar impactos, essa é a ideia. Nessa medida, outra, né? Aí abre aspas em amarelo. A função relevante do licenciamento ambiental é a imposição de medidas mitigadoras. É uma imposição. O empreendimento, a pessoa jurídica, ela é obrigada a acatar isso. Além de minimizar impactos, a ideia é compensar, serem compensatórias para a degradação ambiental, que está prestes a ser autorizada. Ok, minha gente? Então, esses são pontos que a gente merece destaque. Há um custo aí, né? Há um custo. Você vai desenvolver uma atividade econômica, ela naturalmente vai gerar impacto, está lá em cima. Em tese, todo empreendimento gera impacto no meio ambiente. Então, é preciso que sejam definidos aí medidas de compensação e de minimização destes impactos ambientais. Volta aqui para mim, Isnaba, por favor. Deixa eu dar um exemplo aqui. Se você tem resíduos, né, se você tem lixo sendo gerado e ele vai ser destinado para uma área de aterro sanitário, naturalmente, por ser um local onde reúne lixo, ele já gera um problema ambiental. Mas é possível fazer a minimização desses impactos. Como, por exemplo, é importante impermeabilizar o solo onde aquele resíduo vai ser depositado. O que é impermeabilizar? De repente, botar uma camada, né,
de concreto ou de asfalto, porque quando esse lixo for colocado lá, ele já gera um resíduo líquido, que a gente chama de chorume. Esse chorume, ele vai, o solo está impermeável, ele não vai absorver, ele não vai contaminar o lençol freático. Esse chorume, ele precisa ser canalizado para uma lagoa chamada de estabilização. E lá ele será armazenado, onde ele vai passar por um processo de fermentação, e com o tempo aquele líquido ele pode inclusive ser reaproveitado para irrigar plantas, né? Mas vejam, no licenciamento ambiental seria esse tipo de ações mitigadoras. Estou minimizando os naturais impactos que aquilo gera no meio. Tem um problema de ordem social muito grande. Tem gente que entra nos lixões para ir catar produtos que possam ser reaproveitados ou até vendidos. Só que o risco para a saúde humana é muito grande. Então, a proibição das pessoas nesse ambiente, ou pelo menos uma forma de tentar organizar isso de forma a garantir a segurança, né, das pessoas que transitam ali naquele trecho. Isso é importante, ok? Por exemplo, se uma determinada região, ela vai receber como investimento um porto, é muito importante. Vejam que o porto ele gera uma série de fluxos de negócios, né, de carga e descarga de mercadorias, transporte de containers, né? E a pergunta é, aquela região que vai receber o porto, ela tem infraestrutura para esta nova realidade, né? Ela tem como gerenciar os resíduos sólidos, o lixo que será gerado a partir do investimento daquele porto? Entendem? Percebam que uma obra ela vai muito além do que o mero desembolso financeiro e a construção da obra física. Ela gera impactos culturais, ela gera impactos ambientais no meio. Eu tive a oportunidade de viajar para o Pernambuco para conhecer o porto de Suape, lá no Pernambuco. E ele fica distante ali de Recife. O detalhe é que lá em Suape, onde o porto foi construído, era a área de alimentação dos tubarões. Quando você constrói o porto ali, há um desequilíbrio ambiental grande que deslocou os tubarões daquela região onde eles se alimentavam para a linha de praia de Recife. É por isso que em Recife, de tempos em tempos, a gente vai ver alguma notícia de ataque de tubarão a um banhista. Sacam? Você está andando ali, pela Boa Viagem, né, em Recife, na beira da praia, e a gente vai ver na beira da praia as plaquinhas lá avisando do risco de tubarão. É meio doido isso, né? Se a gente tem o costume de andar aqui, por exemplo, em Parnaíba, onde é tranquilo, né? Mas em Recife é muito comum. Por que isso acontece? Porque o porto, feito a dezenas de quilômetros de Recife, foi construído, era a área de alimentação do tubarão. Desequilíbrio ambiental trouxe os tubarões para a linha de praia de Recife. Ficou claro? Olhem o cuidado, olhem como é importante essa história de estudo dos impactos ambientais, dos relatórios de impacto ambiental, do licenciamento ambiental. A ideia é tentar minimizar esses prejuízos, ok? De forma preventiva, ok? E se não preventiva, mas pelo menos corretiva, sacam? Esses são pontos muito importantes para a gente poder destacar. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor, câmbio. Muito bem, então vejam só, essa é a função relevante do licenciamento ambiental, é impor medidas mitigatórias e compensatórias da degradação ambiental que está prestes a ser autorizada. Minha gente, segundo estes autores, o Marchesan, o Steigleder e o Capelli, a autorização do impacto ambiental
pelas autoridades ambientais competentes, por meio do licenciamento ambiental, de forma esclarecedora. Vejamos, abre aspas, sim, determinado impacto ambiental será autorizado pelas autoridades competentes, mas não será considerado um dano judicialmente reparável, porque o licenciamento cuidará de impor ao empreendedor medidas compensatórias. Essa é como se fosse a justificativa, ok? É entendido pelo impacto ambiental que ainda assim o empreendimento vai ser autorizado, né, mas não vai ser considerado um dano juridicamente irreparável, né? Por que o licenciamento vai cuidar? Ele vai impor ao empreendedor medidas que o façam compensar aquelas questões feitas com o impacto ambiental lá na região. Dessa forma, minha gente, o licenciamento funciona em parte, destaco em amarelo. Ele vai funcionar como um filtro de definição de dano jurídico, porque a degradação aqui é entendida como perda de características essenciais ao sistema ecológico, ela não será reparada pela via da responsabilização social civil. A gente viu na aula passada a responsabilidade civil, a responsabilização civil. Aqui não vai como forma de tentar compensar um dano ambiental. Não é o contexto. No licenciamento ambiental, não vai ser aqui entendido como uma perda da característica essencial, mas o impacto será mitigado. A ideia é que ele seja compensado por intermédio de outras obrigações por parte da pessoa jurídica ou do empreendedor em questão. Ok? É como se fosse o assumir compromissos. Beleza? Eu estou olhando para o relógio agora, estamos chegando próximos às 17 horas e 20 minutos. Minha gente, eu vou para um breve break, são 3 minutinhos, já já eu volto.